Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa de hoje, o nosso semanal sobre NBA. Mas tem mais, vou falar na segunda parte do programa de Pantera Negra, Wakanda Forever, Black Panther, o segundo filme aí do personagem, né, que infelizmente não tem T'Challa, né, vocês sabem o que aconteceu, né, claro. Mas, enfim, vou falar sobre o filme com spoilers. Vou começar falando sem spoilers, depois vou entrar com spoilers. Eu vou avisar antes, então. Mas, enfim, se você não gosta de NBA, mas gosta do universo cinematográfico da Marvel, vocês sabem que eu gosto muito também. Então, avança já para a próxima parte e escuta. Mas eu recomendo que escute tudo. Programa sobre NBA bem legal com o Rodrigo Barbosa, do T-Wolves Brasil. A gente falou sobre o Minnesota Timberwolves, claro. Mas falamos principalmente sobre a primeira parcial na disputa pelo prêmio de MVP da NBA. Foi uma conversa bem legal, então não percam. Lembrando que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte o trabalho e quer ajudar a manter o podcast no ar, link na descrição com todos os planos. Tem desconto para quem assinar pagando Pix. Parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog. Crie sua conta utilizando o link na descrição. E para encerrar, temos uma promoção ainda. Se você escutar esse programa na sexta-feira até antes das 17 horas, pessoal que seguir o meu perfil no Instagram e preencher o formulário, também está na descrição, você concorre a um vale de R$100 do iFood. Então o seu iFood na sexta-feira pode ser por minha conta. Então não deixem de seguir lá no Instagram e participar. Dados os recados, vamos começar falando sobre NBA lá com o Rodrigo Barbosa. Vamos falar de NBA agora. Vamos falar das últimas, nosso programa semanal sobre NBA. As últimas notícias. Primeira parcial aí da corrida pelo prêmio de MVP. E aqui comigo hoje, Rodrigo Barbosa, o único convidado no podcast Cara dos Esportes que tem uma música de apresentação. Seja bem-vindo, Rodrigo, mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Como é que você tá? Sempre uma honra, meu querido Gabriel. Aliás, pra contexto, pra quem não sabe, o Rodrigo Barbosa, Timberwolves Brasil, que criou esse fenômeno que é o vídeo do Minnesota Timberwolves. Mas seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes, mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui, meu caro. Ainda mais pra falar da nossa querida NBA. Infelizmente, né? Você me convocou para falar dessa franquia nefasta e problemática que é o Timberwolves, mas vamos falar sobre o que está acontecendo em Minnesota. A gente vai falar sobre o Timberwolves, né? E a minha estratégia foi convidar o Rodrigo na segunda-feira dizendo que era a pauta a definir. E aí ontem eu avisei a ele que a gente falaria sobre o Minnesota Timberwolves. Mas antes a gente vai falar sobre o prêmio de MVP da NBA, né? Porque todo mundo que acompanha a NBA sabe, né, que o NBA.com tem aquela corrida pelo MVP que eles vão atualizando de tempos em tempos. Não é oficial, né? Porque é alguém no site da NBA que escreve lá e tal, algum jornalista provavelmente. E quem vota no prêmio de MVP são os jornalistas que fazem parte lá do colégio eleitoral. Mas é sempre bem precisa, assim, é difícil encontrar muitos problemas, apesar de que eu tenho um ponto aqui que eu discordo. E também ela já tem alguns dias, essa última atualização, né? Então algumas coisas aí vão mudando, e quando você tá na temporada não tem nenhum mês ainda, 4 semanas, 2 jogos já muda muito. Mas vamos passar pelo ranking mesmo, vamos começar pelo topo. E pra mim 1-2 é indiscutível, e na ordem que tá: Giannis Antetokounmpo o primeiro, Luka Doncic o segundo. O Giannis tá com média de 33,6 pontos por jogo, 12,7 rebotes, 5 assistências. Luka 36,1 pontos por jogo, 8,9 rebotes, 9 assistências. É um negócio completamente insano o que os dois estão fazendo, né? O Doncic, ontem ou anteontem, teve o primeiro jogo dele que ele não fez 30 pontos na temporada, né? Que é bizarro. Mas primeira pergunta que eu te faço, Rodrigo, é a seguinte: você concorda com essa ordem? Giannis 1, Luka 2? Cara, eu tô contigo, concordo muito. O Giannis faz o Bucks ser a melhor campanha
da NBA até o momento, né? 10 vitórias e uma derrota. E o Giannis também está liderando a corrida para o prêmio de melhor defensor. É bom te lembrar isso, né? A temporada dele até aqui muito, muito, muito boa mesmo. Como de costume, né, cara? Giannis, a gente se acostumou a ver ele ter esses números absurdos, né? Brigar por MVP, brigar por Deep Roy. E o Doncic, você bem lembrou, né, cara? Até outro dia tava só fazendo 30 pontos, 30 pontos, 30 pontos. Teve esse jogo contra o Magic que o que ficou ali, o cangote dele, ele não chegou nessa marca. O Magic até venceu esse jogo, inclusive. Então, mas até o momento agora na temporada, realmente, Giannis e Lucas são os dois melhores ali, acho que até com um pouquinho de folga. Concordo, o Giannis acho que pode rolar, de repente, a conversa de que ele é subestimado, porque, assim, toda vez que você olha, ele fez 30 pontos, pegou 10 rebotes e teve 5 assistências, né? E você normalizou isso, né? Virou o ponto de partida dele, né? Exatamente. E ele é um cara que, por exemplo, ele poderia ter vencido o MVP na temporada passada, né? Eu acho que o Jokic foi justo o prêmio, mas eu acho que o Giannis sofre com a comparação com ele mesmo. E é um cara que já venceu o MVP e o Defensive Player of the Year na mesma temporada, né? E nesse momento, se a temporada terminasse hoje, primeiro seria alguma catástrofe, né? Pra temporada acabar com menos de um mês. Mas ele venceria de novo os 2 prêmios, né? E a forma como ele carrega esse time sem o Chris Middleton ainda, e o ataque não engrenou ainda como pode engrenar, né? Claro que se o Chris Middleton é um dos caras mais importantes da equipe, o segundo cara mais importante dessa equipe, ele é o principal, acho que, criador ali da equipe, mesmo sendo o Jrue Holiday o armador, né? Acho que o Chris Middleton, ele tem essa responsabilidade, mas é um cara que todo ano dele na NBA ele melhorou, e os recursos dele perto do garrafão, eu até tava escutando o podcast do Zach Lowe outro dia, né? Teve um jogo que o Giannis passou de 30 e não enterrou nenhuma vez no jogo, né? Ele é um cara que tem uma... Porque a gente foca muito, assim, evolução é o arremesso de 3, né? A gente pensa nisso. Sim. Mas a quantidade de formas como o Giannis tem pra pontuar perto da cesta é um ponto subestimado do jogo dele. Por exemplo, com o Ben Simmons... Claro, guardado as proporções. A gente fala muito do Ben Simmons, tem que arremessar, mas o Ben Simmons nunca desenvolveu nada perto da cesta, né? Ele não tem um gancho, não tem nada perto da cesta. O Giannis, ele, ano após ano, parece que ele vai colocando mais coisas na caixa de ferramenta dele, né? Exatamente, cara. E é o que você bem lembrou, né? A gente meio que, entre aspas, cobrava, né, o Giannis, esse arremesso de perímetro, né, que era basicamente o que só faltava no jogo dele, porque ele é de fato um jogador completo, e ele é completo no ataque e ele é completo na defesa, né? Isso que torna ele ainda mais assustador, né? Porque e ele tem até chutado mais essa temporada do perímetro, é uma coisa que ele provavelmente trabalha no off-season, trabalha nos treinamentos, porque é só o que falta para ele ser talvez o jogador perfeito, né? Porque tudo que ele faz em quadra é simplesmente surreal. É um ótimo defensor, um defensor absurdo, defende perímetro, defende garrafão, um protetor de aro. Ele é um playmaker excelente também, como vocês... Eu tô pra concordar contigo, cara. Acho que ele é subestimado porque as pessoas esquecem que ele faz praticamente tudo do jogo bem, né, cara? E isso é inacreditável. E a mentalidade dele também, né? Um cara que quer vencer, esforçado. Você não vê Giannis reclamando. E é o cara que... Tudo bem, ele tem... Muitas vezes a gente criticou o Coach Bud pela minutagem baixa do Giannis, né? Mas... E tá todo jogo lá, né? Ele tá sempre lá. Então é um cara fantástico mesmo. Segunda colocação, Luka. Acho que o que provavelmente o que mais conta contra o Luka nessa disputa é que o Dallas Mavericks... Você precisa de um nível mínimo de sucesso coletivo para você chegar ao MVP. E eu não acredito que o Mavericks vai conseguir alcançar esse mínimo, né? A pior campanha no geral que ganhou um MVP foi o Russell Westbrook, né? Naquele ano do triplo-duplo, né? O primeiro ano sem o Kevin Durant, e acho que muita gente olha para trás e vê que talvez não tenha sido o voto mais correto, né? A gente se deixou levar pela narrativa. Eu, na época, meu voto, se eu tivesse um voto, teria sido pro Harden, né? Então, esse erro eu não cometi. Não erro necessariamente, né? Mas eu achei que o Harden teve uma temporada melhor. Mas enfim, eu não acho que o Luka vai chegar lá. O Dallas Mavericks tem 6 vitórias, 4 derrotas, sexta colocação na Conferência Oeste. E eu tenho que ser justo.
eu não gosto muito desse estilo de jogo heliocêntrico ao redor do Luka, né? Ele tem que fazer tudo, porque esse time não é... O time não é bom, né? Não tem outro jeito de falar. Tudo bem que, o Jalen Brunson, eu gosto dele, achei que ele foi... Cara, achei, mas ele é um ótimo jogador e tal, mas se depender tanto, assim, de um cara que é um armador que provavelmente não é nem All-Star, então eu não gosto desse estilo de jogo. Não acho que condiz com sucesso na pós-temporada, apesar desse time ter chegado na final da Conferência Oeste na temporada passada, mas pra mim é uma versão pior esse ano do Dallas Mavericks. E tudo bem, é um prêmio de temporada regular, né? Mas eu não acho que... Eu não consigo ver o Luka vencendo o prêmio justamente por causa desse desempenho coletivo. Cara, eu tô contigo nessa. Eu só não sei se ele não venceria por causa disso. Por exemplo, se o Mavericks ficando ali em quarto, talvez quinto, eu acho que talvez a NBA possa dar o prêmio pra ele. O Oeste tá um pouco mais fraco do que a gente esperava, né? Exato. Tem muito time aí que tá mal e mal, o próprio Golden State Warriors, né? Então tá bem irregular. Então acho que se o Doncic conseguir colocar o Mavis ali no terceiro, quarto lugar no Oeste, mantendo esses números absurdos que ele tá tendo, que você lembrou bem, né, cara? Ele tá, às vezes, chutando 30 bolas por jogo, né? Tudo bem, ele tem média de 8 assistências. Beleza, mas é ele que basicamente cria tudo no ataque. É uma Doncic de dependência bem bizarra essa temporada. Eu até achei que nessa temporada isso seria menor, né? Porque você teve a volta do Hardaway, que é um cara importante, você teve a chegada do Christian Wood, você reforçou o seu banco ali com o JaVale McGee, que fez boas temporadas em Phoenix. Mas não, né, cara? A gente tá vendo um Mavericks ainda mais dependente do Doncic. Eu acho que pro prêmio de MVP, né? Até porque o Giannis já ganhou também o MVP, né? O back-to-back, se eu não me engano, né? Uhum. Então, a NBA gosta de narrativa, a gente não pode esquecer disso, né? E ano passado teve aquela briga até o finalzinho do Jokic contra o Embiid e tudo mais. E eu acho que essa temporada, se pelo andar da carruagem, deve ser essa briga até o final, Giannis e Luka, né? Se nada desastroso acontecer. E foi o que eu disse. Se o Mavis aí beliscar um terceiro lugar, talvez, ele manter essas médias aí muito boas, é capaz de a NBA acabar dando um prêmio pra ele, porque o Giannis já ganhou e tudo mais. A NBA gosta de premiar novos jogadores, né? É um bom ponto isso, né? Não é absurdo eles conseguirem um mando de quadra, né? Nos playoffs, né? E aí pode ser o suficiente mesmo. E todo mundo vai querer dar o prêmio pro Luka Doncic, né? Não que eu concorde, tá, Gabriel? Não que eu concorde, mas eu... Anos de NBA, como funciona, né? Você quer dar o prêmio pro cara que nunca ganhou, né? Exato. Enfim. Terceira colocação, acho que tem um degrau e meio pro resto da liga. Donovan Mitchell. Começo fantástico dele na carreira com o Cleveland Cavaliers. E principalmente ele pegou essa fase sem o Garland, né? Que se machucou logo no primeiro jogo. Voltou agora alguns dias, semana passada, contra o Boston Celtics. O Donovan Mitchell... E assim, o encaixe foi imediato entre os dois. E eu não acho que a gente vai ver uma queda do Donovan Mitchell agora que o Garland voltou. 31,9 pontos por jogo, 5,8 assistências, 4,2 rebotes por partida. O número alto de turnovers, né? 3,4, o maior da carreira dele. Mas o mais importante pra mim, Rodrigo, não sei se você vai concordar, é que é um Donovan Mitchell que tá se esforçando na defesa. E era o que faltava pra ele já há muitos anos lá em Utah. A estrutura talvez melhor nesse momento do que na reta final dele em Utah, né? Com Mobley, com Allen. Mas eu tô gostando muito do que eu vi. E ele tá jogando como um cara que pode ser o melhor jogador num time que vai para as finais da NBA. Exatamente, cara. E eu sempre falei, cara, desse time do Cavs quando ele teve ali o salto do Garland, o Evan Mobley chegando, o Jarrett Allen, ele tava um All-Star de ali começar a brigar por uma final de conferência. E chegou esse cara que é o Donovan Mitchell, como você bem disse, chegou muito bem, ele deu azar, entre aspas, né, porque o Darius Garland teve aquela lesão no olho e teve que, entre aspas, ser o principal protagonista desse time nesse período. O Garland agora já voltou. E isso também contribuiu bastante dele para ele criar até essas médias. Acredito que agora deva dar uma caída das médias dele muito por conta do Garland, que também é um cara tem um impacto ofensivo grande nesse time, né?
Mas é isso, cara. É um Cleveland Cavaliers muito bom. Eu sou muito fã desse time do Cleveland Cavaliers. Eu sou muito fã do técnico do Cleveland Cavaliers. E eu acho que, é o que eu disse, tava um All-Star de ser um time enjoado pra temporada. Chegou o Donovan Mitchell e está sendo, de fato, um time enjoado na temporada, uma das melhores campanhas do leste. E a tendência é ser até o final da temporada, se nada sair muito do prumo. Mas é um ótimo Cleveland Cavaliers e um ótimo Donovan Mitchell, como você disse. Faltava esse lado defensivo dele, né? Porque acho que é o que falta bastante ao Trae Young, né? Um cara completíssimo no ataque, mas na defesa ele é nulo, né? Negativo, digamos assim. Mas ele vem fazendo uma ótima temporada e eu acho que esse lado defensivo, essa ajuda defensiva de um time que é tão bom defensivamente, é muito importante para ele também. Concordo. Quarta colocação de Ja Morant, e ele tem números até melhores, não muito melhores, mas melhores do que na temporada passada. 28,8 pontos por jogo, 6,9 assistências, 5,6 rebotes. E o que impediu ele de entrar mesmo na disputa ano passado foi a lesão. Uhum. E é o que a gente fica com o pé atrás com ele. Mas o Ja Morant é um cara fantástico e é um dos melhores armadores da liga, um dos melhores jogadores da liga. É justo também ele aparecer nessa quarta colocação. Cara, com certeza. Talvez as médias dele tenham caído um pouquinho muito por conta do Desmond Bane, né, cara? Que é um cara que já tinha aparecido muito bem na temporada passada e essa temporada tá fazendo uma duplinha ali com ele absurda, né, cara? É um cara muito bom. A gente esperava que ele fosse um 3&D ali, basicamente, né? Uhum. Ele era um cara muito bom do perímetro, um defensor ali constante, mas ele tá sendo muito mais que isso, um cara muito importante para esse Memphis Grizzlies, principalmente com a ausência do JJJ, né? Que deve voltar ali mais ou menos na metade da temporada, talvez. Então essa dupla aí com o Desmond Bane tá dando muito certo, tá fazendo um bem muito grande pro Ja Morant. O Grizzlies continua muito forte e o Ja Morant também, com certeza, se não se machucar, vai continuar brigando aí nesse top 5 para MVP. O Giannis Antetokounmpo pra MVP tá pagando 3,75 lá no Bodog, o Doncic 4,0, o Ja Morant 11-1, Donovan Mitchell 21-1. Interessante essas odds do Donovan Mitchell. Devin Booker na quinta colocação. Acho que se tinha alguma dúvida de que as rédeas do Phoenix Suns passaria para ele, acho que a gente perdeu, né? E ele se firmou, né, como o shooting guard da NBA, o shooting guard tradicional, né? Aquele cara ali da posição 2, ele tem todos os recursos possíveis e imagináveis para pontuar. É legal ver essa versão amadurecida do Devin Booker, né? Cara, com certeza. E é bom lembrar, ele não está só fazendo isso em Phoenix, né? Ele está fazendo de tudo um pouco ali. As médias dele, assistência e rebote também estão boas. Como você disse, assumiu de fato esse rótulo aí de franchise player do Phoenix Suns. Um time que eu tinha minhas dúvidas na temporada, porque também, por tudo que aconteceu nessa off-season, né, Gabriel, do Phoenix Suns, uma coisa bem confusa ali, principalmente com a situação de Andy Ayton, Monte Williams, Chris Paul, enfim. Mas não, começou a temporada muito bem, como vem fazendo nas últimas temporadas, né? A temporada passada foi o melhor time da NBA, quebrou o recorde da franquia de vitórias e tudo mais. E o Devin Booker se consolidando cada vez mais, como você disse bem, como o shooting guard da NBA hoje. Depende de como você vê o Doncic, né? Ele é o armador do Mavericks, né? Ele entrou na NBA como shooting guard, mas ele é o armador, né? O Devin Booker é o shooting guard puro mesmo, né? Exatamente. É o que a gente vê com o Dwayne Wade, com o Kobe e tal. 41-1 lá no Bodog, né? As odds do Devin Booker para MVP. Sexta colocação, Damian Lillard. Ele machucou agora, né? Então, vamos ver como é que ele vai voltar. Agora o nome que eu discordei mais. E discordei porque eu acho que deveria estar mais pra cima. Jason Tatum. Sétimo colocado. E deixa eu ver quanto é que tá pagando. 8,0 as odds dele lá no Bodog pra MVP. E o Jason Tatum, pra mim, tem sido fantástico nessa temporada até agora. Até pegar aqui os números dele. Mas não só os números dele, mas a defesa dele. Ele tá sendo, nessa temporada, o que a gente espera que o Kawhi, no auge das suas forças, pode ser, né? Ele tem sido o melhor defensor do Boston Celtics, na minha opinião. Eu até fiquei surpreso quando saiu aquela corrida pra Defensive Player of the Year, o Marcus Smart, tá? Porque eu não acho que o Marcus Smart tem sido o mesmo. Ele ainda marca muito bem os caras maiores, né? Mas eu acho que
os caras menores estão dando mais trabalho pra ele. E o Tatum é um cara que consegue marcar da posição 1 à posição 4. Até se você precisar da posição 5 ali, algumas posses ele consegue. E no ataque ele tem 31,2 pontos por jogo, 4,1 assistências, um bloco e meio o jogo, que é disparada a maior marca da carreira dele. Esse termo tem um pouco de uma conotação, às vezes, negativa, Rodrigo. Não é o que eu pretendo usar, mas ele é o melhor two-way player da NBA hoje, que não se chama Giannis. Salvei com essa ressalva no final. Salvou mesmo. Mas é isso, cara. Mas eu acho que no perímetro ele marca melhor que o Giannis. O Giannis é um bom defensor de perímetro, claro, ótimo. Mas aí o Giannis, o que ele faz no garrafão, o Tatum não faz. Mas no perímetro, eu acho que o Tatum ainda é melhor. E o Tatum é bizarro como ele vem evoluindo a cada temporada, né? E não só evoluindo em pontos que ele, entre aspas, era ruim, né? Ele evolui em tudo, né? E ele evolui muito em pontos que ele era... ali tinha falha no jogo dele. Hoje você não vê falha no jogo dele, né? Mal comparando, né? Já que a gente tá citando Giannis, é como o Giannis é hoje, cara. É muito difícil você encontrar falhas no jogo do Giannis. E o Tatum tá se tornando esse cara. Você bem lembrou, cara. A evolução defensiva dele é muito interessante. Concordo com essa colocação de Smart, mas é aquilo, né, cara? Pra NBA é muito mais fácil colocar um jogador que foi de P-Roy, né? Do que ela olhar friamente o que tá acontecendo no time. Mas, cara, o Tatum vem pra mais uma temporada muito boa, mais uma temporada ali que, apesar de ter começado conturbada, né? Por conta da situação do Doca, a gente ficou até em dúvida como seria essa temporada do Celtics, mas não teve impacto até aqui, né? 8-3, se não me engano, o Celtics está na temporada, um dos principais times do leste também, e o Tatum é o cara desse time, né, cara? E remessa de fora, infiltra, mete enterrada na cara do Jarrett Allen para empatar o jogo, essas coisas que a gente espera do Jason Tatum, e ele vai fazer e vai entregar nessa temporada. É mais um cara pra gente, obviamente, ficar de olho nesse top 5 aí de prêmio pra MVP da temporada. Ele é um cara que pode terminar a temporada, ele tem grande chance de ser primeiro time ao NBA e primeiro time ao Defense. Sim. Ele tá... É a evolução que a gente viu na temporada passada e ele manteve. Exatamente. Porque muitas vezes essas evoluções que, tipo, de segunda metade da temporada, nos playoffs e tal, muitas vezes ela não continua pra temporada seguinte. O Tatum, ele começou dali e tá construindo ainda. E uma coisa que pra mim ele evoluiu muito na temporada passada foi o lado do playmaking dele, cara. Ele não tinha isso como principal, entre aspas, função ali do jogo dele, o das mais cotadas ali, mas ele evoluiu o lado dele de playmaking e evoluiu bastante coisa, cara. Hoje ele é um playmaking muito bom pra esse time do Boston Celtics. Que precisava muito, né? Assim, foi o que faltava nesse time. O Doca foi importante nessa evolução do Tatum, né? A gente, até hoje, de novo, a gente ainda não sabe direito o que aconteceu. Exatamente. Mas dentro de quadra, acho que ele tem um papel importante. Tatum, 8,0 as odds dele para MVP. Oitava colocação, Pascal Siakam, que se machucou também agora, né? A gente não sabe ainda quando ele vai voltar, mas vem fazer uma temporada absurda o Siakam, né? O cara que chegou-se a falar do contrato dele, se foi uma boa decisão do Raptors, mas ele tá um cara de All-NBA, né? Então, deu um grande salto na carreira dele. Nona colocação, Nikola Jokic. Acho que um Jokic mais... ele nunca quis ser o cara que ele foi nas últimas 2 temporadas, né? Que arremessa, obrigado, basicamente. Que arremessa tanto e tal, mas aí o Jamal Murray se machuca, o Michael Porter Jr. se machuca e ele, tá bom, eu vou vencer o MVP, já que vocês já que vocês insistem, eu farei isso. Esse ano ele parece tentar envolver um pouco mais o resto do time, tanto que ele tá arremessando 2,7 vezes a menos por jogo do que na temporada passada, mas ainda é um dos melhores jogadores da NBA, 21,2 pontos por jogo, né, contra 27,1. Assim, ele precisaria ter, 50 pontos e 15 rebotes e 15 assistências pra NBA dar o prêmio pra ele pela terceira vez consecutiva, mas continua um cara fantástico, o Jokic, né? Um cara que... Ele é um dos caras que, na minha opinião, mais eleva o time ao redor dele, né, na NBA.
Cara, e a gente tem visto, né, o Jokic menos pontuador, como você lembrou e tudo mais, mas ele tá com a maior média de assistência na carreira dele, né? Tá com 9 assistências por jogo e a gente tem que lembrar que ele é um pivô, né? Que dá 9 assistências por jogo. Isso é surreal, né? Sempre vou te lembrar isso. Então, como você disse, ele tá sendo um cara mais coletivo muito por conta, né, do Jamal Murray e do Michael Porter Jr. que chegaram. O KCP também chegou, que é um cara bem interessante, ele é um coadjuvante bem interessante para você ter no time. Então era tendência os números dele caírem, isso aí eu acho que para gente que já acompanha há bastante tempo a carreira dele já sabia que isso ia acontecer, porque o Jamal Murray é um score interessante, o Michael Porter Jr. nem tanto, mas também é um cara que pontuou ali na casa dos 15 pontos, 14 pontos, então consequentemente a pontuação do jogo ia cair, mas não o impacto dele, né, cara? O impacto dele no Denver Nuggets é muito grande, principalmente ofensivamente. Eu acho que ele até melhorou na defesa nos últimos anos. Ainda não é aquele defensor, mas é um cara que pelo menos contribui. Mas ofensivamente é um ataque que gira em torno dele, né? E não é como, por exemplo, a gente falou do Doncic, né? Uma Doncic dependência. O Jokic faz os outros jogadores terem situações fáceis de cesta, arremesso de perímetro livre e tudo mais. Concordo, ele tá pagando 26,0 para ser MVP lá no Bodog. Não apostaria, porque não como eu falei, né? Mesmo que ele repita os números da temporada passada, eu não acho que eles dariam um prêmio para ele. 10ª colocação, SGA, né? Shai Gilgeous-Alexander, armador do Oklahoma City Thunder. Legal ele aparecer, merece aparecer aqui, mas se a gente falou do Doncic, se a gente tem dúvida se o desempenho coletivo vai dar condições, o SGA é a mesma coisa. E mesma coisa não, bem pior. E resta saber quando que o Thunder vai inventar uma lesão do SGA para mandar ele para casa, para eles tancarem melhor, né? Eles têm 4 vitórias, 7 derrotas. O SGA tem 31,6 pontos por jogo, 5,6 assistências, 4,5 rebotes, defesa de alto nível, 94,8% do lance livre. Ele tá se tornando um jogador que a gente achava que ele poderia ser quando ele entrou no draft, né? E a questão é que é chato ver esses anos. Ele também teve uma temporada boa ano passado, né? É chato ver esses anos dele sendo desperdiçados no Thunder, que não bota o pé no chão e fala, vamos competir agora, né? Cara, é triste, né? Porque a temporada passada ele teve bons números também, como você lembrou, mas aí acontece aquela lesão, meu Deus, vai ter que perder o restante da temporada, que pena, vamos ter que pegar mais uma pick de draft, né? E eu acho que isso vai acabar acontecendo também nessa temporada, porque ele tá jogando muito, tá fazendo o Thunder ganhar jogos que não deveria ganhar. Você acha que ele faz parte do plano a longo prazo do Thunder? Ou você acha que ele é um cara que ele vai encher o saco e o Thunder vai olhar e pensar, a gente pode construir aqui entre Giddey, o Wembanyama, talvez, né? Scoot e Chad Holmgren. Você acha que ele pode ser um cara o próximo cara que vai ficar insatisfeito? Cara, eu acho mais fácil ele ficar de saco cheio do que o Thunder optar por desistir dele, por exemplo. Porque realmente, cara, o nível do Shai hoje é altíssimo. Você pegando o restante da NBA, cara. Ele é o jogador desse Thunder aí, tranquilamente, o franchise player desse Thunder, tá? Por muita coisa. E se ele continuar nessa toada aí até o All-Star, ele vai ser All-Star mesmo com o Thunder mal. Porque os números dele são muito bons. Mas é aquilo, né? Sam Prest tem aquela tara louca dele por picks, né? Por draft e tudo mais. Mas eu acho na minha cabeça que o CJ faz parte desse processo aí, que tem o Chet, o Giddey, e visando o Wembanyama, né? Então, imagina o Wembanyama caindo no Thunder hoje, você tem 4 peças aí ótimas para você trabalhar, e aí sim, beleza. Vamos começar a ganhar jogos, vamos começar a competir, porque foram 3, 4 anos aí só de tank, pegando pique, e chegou a hora da gente competir, não tem jeito. Eu acho que não é tão diferente assim que em relação, por exemplo, ao que o Philadelphia 76ers fez na época do processo. Exato. A diferença é que acho que talvez um pouco mais escancarado o 76ers nos times que eles botavam em quadra, né? Até as lesões do jogador que ele selecionou no alto teve, né? Com o Chet Holmgren. Mas se tivesse que mudar algum ponto nesse ranking, colocar alguém que tá de fora, o que você faria, Rodrigo? Cara, você falou que subiria o Jason Tatum, é isso?
Eu concordo e subiria o Pascal Siakam também, que eu acho que o Pascal Siakam é um dos jogadores mais subestimados da NBA hoje. Muito craque de bola. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar de fora, né? Que aí pode isso também. atrapalhar ele. Mas, enfim, vamos passar agora pro assunto favorito do Rodrigo. Triste. Que é o Minnesota Timberwolves. Todo mundo sabe a troca, né? Pelo Rudy Gobert. Eles mandaram basicamente tudo. Não lembra não, Gabriel. Não lembra não. 4 escolhas de primeira rodada. Alguns jogadores úteis da equipe. E o começo de temporada não é dos melhores. Vamos ser diplomático aqui. Pode falar horrível, Daniel. Pode falar horrível. Eu quero ser diplomático aqui, né? Senão aí você não volta depois no podcast, aí fica complicado. 5 vitórias, 7 derrotas, 10ª colocação na Conferência Oeste. 19º em rating ofensivo, era 7º na temporada passada. 14º em rating defensivo, era 13º na temporada passada. Esse que é o ponto que preocupa, né? Porque era pra essa defesa dar um salto, né? Com o Rudy Gobert. E você pode... Eu acho que é justo falar, não, tem um período de aclimatação e tal, não sei o quê. E isso tudo é justo. Se você falar isso, não é nenhum absurdo. Mas mesmo assim, você acha que esse começo é decepcionante? Cara, é decepcionante não é nem pela campanha, é pelo basquete apresentado. Uhum. É um time que é muito, extremamente individualista no ataque, e a defesa do Wolves é, no português, claro, uma zona. Tá? A defesa de perímetro do Wolves é inacreditável, uma das coisas mais inacreditáveis que eu vi nos últimos anos de NBA. Porque você tem um Karl Anthony Towns jogando de ala pivô e fica correndo igual uma barata tonta para tentar contestar um arremesso do perímetro que ele nunca consegue contestar. Você sempre vai ver 5, 10 jogadores do time adversário arremessando livres do perímetro. E por conta desse desempenho ruim que o Towns já tinha como pivô defensivamente, e como a ala pivô piorou ainda mais. Você pegou os números aí comparando temporada passada. Temporada passada o quinteto do Wolves era o time que tinha o melhor rating, né? Você pegar o defensivo e ofensivo, aquele que era o Beverly, Vanderbilt, Towns, Edwards e o McDaniels. E hoje, se você pegar o quinteto que geralmente começa as partidas, né, que é o Russell, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Towns e Gobert, é o pior em rating da liga, esse quinteto que tem no mínimo 100 minutos jogados juntos, né? Então é impactante, né, cara? Porque você cria uma expectativa, você trouxe um Rudy Gobert que, para fazer aquilo que o Wolves necessitou na temporada passada, né, que o time sofreu muito com rebote defensivo, ele dava muito rebote ofensivo para os adversários, né? Então o Rudy Gobert talvez seja o melhor cara da NBA hoje nisso, em rebote, e para proteger o aro, que é o que ele vem fazendo. As pessoas, mas o Rudy Gobert... A culpa não é do Rudy Gobert, o Rudy Gobert está fazendo o que se espera dele. Tá? Eu até acho que o Wolves está envolvendo até mais ele do que o necessário no ataque. Para mim, ele tem que ser só envolvido ali fazendo screens para você gerar um arremesso pro D'Angelo Russell, Anthony Edwards, enfim, e naquele pick and rollzinho para fazer uma ponte aérea. Mas, né, o Anthony Towns, ele não se ajuda, né, cara? Ele tá tendo os piores médios da carreira dele, principalmente do perímetro. Ele que sempre foi um cara que batia ali a casa dos 40% do perímetro, hoje tá tendo um aproveitamento bem ruim dos 3 pontos. Então, tá impactando o jogo de muita gente. O Anthony Edwards também tá muito mal, mas isso aí também eu acho que é muito pelo individualismo dele, é uma coisa que já me incomodava dele desde que ele chegou na NBA. Ele é um cara que ele pode ser um playmaker muito bom, ele é muito inteligente, só que ele não é um playmaker, né? Ele não consegue, ele não quer, basicamente, porque ele fica naquele, faça o pick and roll com o Rudy Gobert, arremesso mid-range, arremesso de 3 pontos. E tá tendo um aproveitamento ruim nesses arremessos, então é uma coisa bastante complicada. Mas, no geral, cara, é um começo bem decepcionante, tudo isso que eu falei, né, cara? É um ataque muito individualista. Você vê que o time não cria jogadas, não tem jogadas ali para você criar um espaço, para atrair uma marcação, conseguir um arremesso de perímetro livre. E na defesa tá uma catástrofe, cara, uma catástrofe. Tá em 14º e até de bom tamanho, porque pelo que apresenta, olha, eu vou te contar um negócio, tá? É triste mesmo o que vem acontecendo na defesa do time. Eu concordo com você que o Gobert tá sendo o que ele sempre foi, né? E era um problema grande do Utah Jazz, né, na temporada passada, até na penúltima também, né, que ele continuava sendo um baita defensor de garrafão, mas ele tinha que apagar todos os erros da defesa de perímetro do Utah Jazz, que era muito ruim, né? E esses erros continuam.
E ofensivamente, quando eu vejo o Timberwolves em quadra, me parece um time que é um time congestionado, né? E Sim. você tem o Towns aí nesse papel que, não sei, meio Kevin Love no Cleveland Cavaliers ali com o LeBron e o Kyrie. E não tem um ritmo, não tem uma visão, parece, né? E o Anthony Edwards, eu tava olhando os números base dele aqui, basicamente são os mesmos, né? Mas mesmo que ele repita o desempenho, a gente esperava ele dando um salto pra frente, né? Exato. E ele reclama, né? Já reclamou algumas vezes ali do garrafão congestionado e tal. E era algo que a gente pensou na época, né? Que Gobert, ele melhoraria a defesa do time. E até agora, não, no geral, o impacto não tá lá. E ofensivamente, ele deixaria o garrafão muito congestionado, né? Então essa parte realmente aconteceu. Eu esperava que a melhora na defesa ia fazer esse Timberwolves ser melhor de cara na temporada regular, né? Minha dúvida era na pós-temporada. Mas tem muita coisa pra encaixar pra esse time, de fato, passar pelos play-ins, né? Porque nesse momento seria a 10ª colocação, né? Que teria que passar por 2 jogos do play-in, pelo menos fora de casa. Então... E a questão também é que você não tem muita flexibilidade. É esse o time, né? Exato. É esse o time seguindo em frente. E aí, o que você faz? Não tem muita alternativa, né? É uma troca que eu lembro de você tentando se convencer no Twitter de que, na verdade, poderia dar certo. Mas era uma troca que a gente sabia que tinha grande chance de dar errado. E acho que não daria pra ter um começo pior, né? Cara, eu sempre falei, na verdade, eu não faria essa troca, tá? Não faria. Porque o plano do Tim Connelly, né, que assumiu, né, como general manager fez ótimo trabalho lá em Denver e tudo mais, até via draft, né, tendo ótimas escolhas, Jamal Murray, e o próprio Jokic foi um achado dele. Ele queria um cara para jogar ali ao lado do Karl Anthony Towns. E você tinha na mesma época ali um Miles Turner querendo sair do Pacers, o Pacers querendo negociar. Era um cara que, se o Wolves tenta e consegue, seria infinitamente mais barato e seria um cara muito mais fácil de você encaixar, porque o Miles Turner já jogou de ala pivô também, se você precisar jogar ali, não quiser mudar totalmente a posição do Towns, né? Então seria um cara mais barato que não... custaria bem mais barato, na verdade, pro Wolves, né, cara? O Wolves, cara, deu praticamente abriu mão do futuro para o Gobert, tá? Que é um cara de 30 anos. E você investiu tanto também no Towns que você... no Gobert, que você não pode, por exemplo, no matchup contra um time que joga pequeno nos playoffs, você não pode botar um lineup menor, né? Porque os seus recursos estão no Gobert, né? Você tem que botar ele em quadra. E aí você perde muita flexibilidade. O cara como o Turner, você conseguiria pôr numa série de playoff que joga contra o Clippers, por exemplo, que é o time menor. Se você tiver que botar o Turner 20 minutos por jogo em quadra, você vai botar, né? Mas com o Gobert você não tem opção, né? Porque você tirou sua profundidade, tirou o dinheiro que poderia ir para outro lugar, escolhas que poderiam ir para outras trocas, e era o que a gente criticava na época. E, cara, se você provar pensar, né, o Utah Jazz tinha 2 caras, né, para ser negociado essa off-season, que era o Rudy Gobert e o Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell saiu mais barato que o Rudy Gobert, diga-se de passagem, e tá fazendo o que está fazendo. Mais velho. Em Cleveland. Exatamente, o Rudy Gobert mais velho. E, enfim, cara, foi uma troca que eu contestei na época. Como você disse, eu tentei me convencer um pouquinho ali de que poderia dar certo, né? Porque, cara, é o que eu venho falando. O problema não está no Rudy Gobert, gente. Não está no Rudy Gobert. Ele está fazendo o que se espera dele. O problema é que o Chris Finch não consegue encontrar um ritmo para esse time, seja no ataque ou seja na defesa. Os jogadores, repito, não é culpa do Gobert, pioraram com o Rudy Gobert. Depois que ele virou titular. O próprio Towns, o Anthony Edwards. O D'Angelo Russell eu não vou nem falar, porque... Aquele lance ontem, ele no 4 contra 5. Exatamente. Esqueceu de entrar em quadra e o time jogou uma posse inteira com 4 jogadores só. E ele tá pra virar free agent, né? Então é um nome, pra mim, fortíssimo pro Wolves trocar na deadline. Se alguém estiver precisando de um armador ali, pra mim é um nome, um candidatíssimo a ser trocado. Você leva no aeroporto, inclusive, né? Se quiser, eu tô pagando até a passagem, dependendo de onde for. Mas
É isso, cara. É um time muito confuso no ataque, é um time muito confuso na defesa. E, é o que eu disse, abriu mão de muita coisa para ter um Gobert, achando que daria certo. Não está dando e o futuro não é nada animador. Se você for... Cara, se você parar para ver um jogo do Wolves, você vê que a coisa não tá boa, cara. Se você vê 2/4 de um jogo, você vê que tá bem complicado, tudo enquadra no Wolves. Qual que é a alternativa para o Minnesota Timberwolves, a próxima movimentação? Ela pode envolver Karl Anthony Towns? Cara, ele não pode ser trocado agora, né? Ele só pode ser renovou, exatamente. Cara, cara, se eu sou o Tim Connelly, não agora, né? Porque como você lembrou, ele não pode ser trocado. Eu já bateria assim, ó, na portinha do Pelicans e falar, e o Brandon Ingram, como vai? Porque o Brandon Ingram nesse time seria a coisa mais maravilhosa do mundo. Jogando de PFzinho ali, com o Gobert de center, ia ser incrível pro Wolves, incrível. Mas, né, eu não sei se o Wolves vai querer trocar o Anthony Towns, sinceramente, porque acabou de renovar com ele, tem identificação com o Minnesota e tal. Eu torço, na verdade, para ele ficar insatisfeito e pedir troca, porque eu já não aguento mais o Towns desde a temporada passada, tá? O foda é trocar ele em baixa, né? Que ele é um cara que foi primeira escolha geral e tal. All-Star, NBA, bababá, né? Uhum. Só que essa temporada tá bem complicada. Vamos torcer para ele fazer uma temporada boa ali da metade pro final, valorizar um pouquinho o passe dele, ficar revoltado com o que ia acontecer na temporada e pedir troca. Porque, cara, é um jogador que ele não consegue defender em hipótese alguma. É impressionante. E as pessoas falam muito do jogo ofensivo dele, cara. O jogo ofensivo dele tá cada vez mais limitado aos arremessos de perímetro, tá? Ele é impressionante como ele não consegue se criar no post com um jogador menor. É impressionante. Eu nunca vi um pivô que não consegue se aproveitar do tamanho dele, da força dele, pra pontuar, tendo jogadores menores marcando ele. É surreal pra mim isso aí. Não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Mas... E fora o histórico dele nos playoffs também. Né? Exatamente. O histórico bem ruim dele nos playoffs. Tanto é que, né, Anthony Edwards botou a bola debaixo do braço no ano passado na série contra o Grizzlies e foi o melhor jogador por muita coisa, né? Mas é um nome pro Wolves tentar reconstruir alguma coisa, né, cara? Porque, como a gente já falou aqui, perdeu muitas picks, perdeu muita coisa no futuro, né? Então, você tentar ali colocar um Anthony Towns no trade block ali para ser negociado pode ser algo interessante a médio ou a longo prazo pro Wolves para tentar recuperar o que perdeu nessa troca do Gobert, que é o que a gente vem falando aqui. Não parece que vai dar muito certo, não. Se der certo, vai ser um milagre divino do Senhor Jesus Cristo, mas não é o que parece. Pra gente encerrar esse assunto Timberwolves, saiu, não lembro se nessa semana ou na semana passada, a especulação de que o Minnesota Timberwolves poderia ser um dos interessados no Kyrie Irving. É a primeira pergunta. Você pularia na frente do carro do Kyrie Irving em Nova York ou chegando em Minnesota? E segundo, você acha que isso é real? Cara, vou responder a segunda pergunta primeiro. Não acho que seja real, por mais que, entre aspas, a fonte, né, tenha sido o Winsor da ESPN, né? Então... D'Angelo Russell por Kyrie Irving. Ô, Gabriel, posso falar uma coisa aqui? Contra a gente? Pior que tá, não fica. Então... Mas imagina a primeira troca de mensagens entre o Anthony Edwards e o Kyrie Irving. E o Kyrie Irving, pô, cara, esse canal no YouTube aqui fala umas verdades. Muito bom. Fala umas verdades. Ele mandando pro Anthony Edwards, você sabia que a Terra é plana, cara? Dá uma olhada aqui, acessa esse site. Não, mas pra mim o melhor seria ele conversando com o Anthony Towns, né, sobre Covid-19, né? Então, você tá sabendo que isso aí é a invenção da grande mídia chinesa? Ia ser a motivação, né, pro Towns, né? Exato. Então, pode ser um ponto bom, cara. Você traz o Kyrie Irving e o Towns quer sair imediatamente. Então, olha aí, só coisa boa. Mas falando sério, eu não acho que seja verdade esse rumor. E também, né, pelo amor de Deus, né, gente? O Kyrie Irving, ninguém aguenta mais o Kyrie Irving. Acho que nem o Kyrie Irving aguenta mais ele. Então, pelo amor de Deus, se aposenta, Kyrie Irving. Recado aqui pra você. Over-under jogos do Kyrie Irving da temporada 2023-24 pra frente, 0,5. Vai de over ou vai de under?
Essa é difícil, cara. Essa é difícil. Mas eu acho que eu vou de under, cara. Vamos de under nessa. Eu acho que eu vou de under também. Eu não acho que a gente vê ele mais essa temporada. Eu também acho que não. Que é aqueles passos todos lá que o Brooklyn aquelas Nets regrinhas colocou. Que o Nets colocou pra ele fazer, ele não vai fazer nem metade daquilo. Ele vai colocar umas imagenzinhas lá no Instagram, vai... E ainda juntou com o Kanye West também, que é outro lelé da cu, que meu pai do céu. Volta por esse homem, Kardashian, pelo amor de Deus. Só as superestrelas do antissemitismo, né? Ó, o antissemitismo. Que não é exclusividade lá, né? A gente tá vendo aqui no Brasil quantidade de... O pessoal acha que é liberdade de expressão, né? Segundo o Monark, né? Enfim. Pra encerrar, não foi o Ime Udoka o novo head coach do Brooklyn Nets. Que pena. Jacques Van, acho que é um nome francês, né? Então acho que a pronúncia seria desse jeito. Não sei como é que eles falam lá nos Estados Unidos. Deve falar Jack Vaughn, mas Jacques Van, que foi o último interino do Brooklyn Nets, né? Quando eles demitiram o Kenny Atkinson. Que, aliás, demitiu o Kenny Atkinson pra depois contratar o Steve Nash. A gente... Uma maravilha. Maravilha. Eu sonho com ele indo pro Detroit Pistons na próxima temporada. Tomar conta dos Coringas de Detroit, mas isso é assunto pra outro podcast. Mas ele conhece lá o vestiário, ele sabe da... Eu não sei, assim... O Ime Udoka, tirando as coisas fora de quadra, que a gente falou no começo, a gente não sabe direito o que aconteceu. Mas o Ime Udoka, a gente viu ele, dando tapa na cara do Brown, do Tatum, dando soco e xingando os caras na coletiva, e deu certo. Exato. O time ficou mais durão, ficou mais focado e tal. Eu não sei se funcionaria, quer dizer, não funcionaria com o Kyrie Irving, com certeza, porque nada funciona com o Kyrie Irving. Muito menos com o Kevin Durant. Kevin Durant, ele não ia responder esse tipo, mas ter um choque de ordem, eu acho que seria importante nesse elenco. E eu acho difícil com um cara que já tá lá há bastante tempo ter esse choque de ordem. Ao mesmo tempo que qualquer treinador que chegasse no Brooklyn Nets, na minha opinião, seria o cara tocando violino no Titanic depois de bater no iceberg. Exato. Então, assim, pelo menos você gasta menos, o cara já tá lá e tal, mas não tem, você pode trazer o Greg Popovich que não dá jeito. Essa é a minha opinião. E qual é a sua? Totalmente de acordo, cara. Esse Brooklyn Nets aí é tipo, sei lá, um programa do Ratinho do João Kleber, tá ligado? Nesse nível. Principalmente por conta do Kyrie e do Kevin Durant, né? As pessoas esquecem o quão insuportável o Kevin Durant é porque ele tá do lado do Kyrie Irving, né? Que eu acho que é o mais insuportável. Vai ver, foi o objetivo dele, né? Exatamente. O Kevin Durant também é outro que eu vou te contar um negócio. Mas, pra um primeiro momento, acho que foi a decisão acertada ali, né? Trazer ele que já foi assistente do San Antonio Spurs. Ele foi campeão, inclusive, pelo San Antonio Spurs da NBA. Aí passou também pelo Orlando Magic como assistente e desde então tá no Brooklyn Nets. Foi a decisão ali pra, acho que talvez, essa temporada, né? Tanto é que ele tá com o cargo ali de interino ainda, né? Então acho que futuramente, quem sabe, o Udoka pode ainda, talvez para uma próxima temporada, fechar com o Nets, não sei, né? Também não sei como é que vai ser o futuro dele no Celtics, apesar da punição que ele teve, e a história que a gente, né, não sabe o que aconteceu direito, como é que vai ser, enfim. Mas é um nome interessante pro Nets ter pro ano que vem, né? E o Vogo vai ali tentar não piorar o incêndio que já tá lá, né? Ao primeiro momento, tá conseguindo fazer, o time tá vencendo jogos, até jogou um basquete melhor nesses últimos jogos, jogou muito bem do New York Knicks recentemente. Então acho que pra essa temporada aí foi uma decisão acertada. É um cara que já conhece o elenco, um cara que tem anos de franquia, então dos males o menor, né? Então ele fica ali até o final da temporada, depois o Nets vê o que vai fazer com ele, com o Kyrie Irving, com o Kevin Durant e companhia limitada, né? Acho que o grande perdedor aqui é o Boston Celtics, né? Que tava doido pra se livrar dele. Pra tirar o Ime Udoka das mãos dele, né? Até não ia cobrar compensação, né? Porque o Ime Udoka tá sob contrato ainda. Exatamente. E eu falo muito isso da NFL, que na NFL tem um gráfico, né? Aí tem aqui o eixo vertical, o talento do jogador, e o eixo horizontal, a quantidade de merda que o cara faz fora de quadra, tipo né? o Raiders no draft, né? Que só drafta criminoso, né? Nesse nível. Sim, só que aí tem uma diagonal, né? Então na NFL, se você estiver no lado de cima da diagonal, tudo bem. Quando você tá do lado de baixo, aí você tá fora da liga. Aí é a percepção da liga, não a percepção do mundo real. O Ime Udoka,
é difícil a gente colocar ele no ponto certo, no eixo horizontal da confusão, mas em termos de talento ele é um dos melhores head coaches da NBA, né? Fez um trabalho fantástico. Então, eu acredito que ele volta. Mas no minuto que ele voltar, todo mundo no Celtics que não tá falando vai falar o que aconteceu. Exatamente. Vai mandar aquela mensagem pro hoje, aquela source 6, e aí a gente vai descobrir o que de fato aconteceu. Porque o Nets queria contratar o Ime Udoka, né? Só que parece que eles ficaram com o pé atrás com a repercussão e desistiram. Então é uma situação bem complicada. Mas enfim, esses são os tópicos. Tem muitos outros, né? Mas alguns dos principais tópicos da NBA nesse nosso programa semanal. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Sigam ele lá no @RodrigoBarbos, no @TWolves_Brasil. E até a próxima. É isso, cara. Uma honra estar aqui contigo nesse podcast que eu ouço, obviamente, também para me ajudar no fantasy da NFL, que eu estou deplorável, mas, cara, sempre um prazer. Sempre que precisar, só chamar. E agradeço você me chamar para não falar de Minnesota Timberwolves.